Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Mas eu, pastor, e aí, tá tudo bem? Tudo em paz? Como é que tá, Salvador? Tudo tranquilo? Chuva? Aqui estamos embaixo de um temporal aqui terrível. Eu até falei com o Luiz, quer que feche a janela, porque ele disse que não estava ouvindo o barulho, não, aí eu deixei a janela aberta. Quando eu levantei não hoje, tá saindo no ar, não. quando eu levantei hoje mais cedo, estava um sol tão forte. Aí tomei um café, etc. Quando acabou o café, eu já tive que atravessar para dentro de casa, que aqui a gente tem uma cozinha separada da casa, onde a gente toma café, etc. e tudo, para não bagunçar a casa do lado de cá. Sim. E aí tem um espaço assim de uns 5 metros, eu tive que atravessar na chuva. Olha aí. O senhor tem uma cozinha gourmet. Separada aí. É uma casinha menor e separada, onde a gente faz tudo, né? Sim. Café, almoço, janta, tudo lá. E volta para cá, tá tudo arrumado, cai lá bagunçado. Ah, legal. Muito bem, muito bem. Mas aqui também, hoje amanheceu um solzão e tal, mas o céu está prometendo. Acho que vai cair uma chuvinha daqui a pouquinho também, né? Brasília... Você falou mais cedo que estava um calorão aí terrível, né? Tava quente. Aliás, ainda tá, né? Que o sol tá aqui ainda meio tímido. Aquele mormaço, se você ficar exposto nesse mormaço aí, você acha que não vai, né? Pegar um bronze e acaba pegando um bronze sem querer. Acaba se queimando mesmo sem querer, né? Porque tá aquele mormaço, você acha que o sol não tá aparecendo, mas tá quente lá fora e tá. E eu acredito que é chuva também, tem umas nuvens já aí. E daqui a pouquinho, com certeza, teremos chuva na capital de todos os brasileiros. Mas é isso, meu pastor, então vamos lá, vamos. A semana foi bem, a irmã Dulce na paz, tudo tranquilo, né? Tudo em paz, graças a Deus, o Brasil ganhando ontem, O Brasil tudo ganhou bom, ontem, né? Então, o Brasil derrotou, eu brinquei ainda há pouco, o Brasil derrotou mais uma vez os vermelhinhos e vai derrotar, em nome de Jesus, aí os outros vermelhinhos que aparecerem. Então, a gente está aí na luta. Mas deu um passeio nos iugoslavos, nos sérvios, né? Sérvios, rapaz, o gol que o nosso querido... agora eu só lembro do apelido dele, eu não queria chamar o apelido, mas ele gosta, que é o que ele gosta, porque eu já vi várias postagens lá, ele imitando o pombo, né? É o pombo, ele imitando, eu vi umas postagens, ele fazendo uma dancinha do pombo lá e tal, é muito engraçado. É muito engraçado, diga-se de passagem. E agora eu não lembro mais o nome do rapaz, só lembro o apelido. É Richarlison. Richarlison, obrigado, meu pastor, tá vendo? É o Richarlison, isso mesmo. E aí, então, ele fez um gol, uma pintura, hein? Eita, o gol que ele fez ontem foi um negócio. Quem gostava de fazer esses gols aí era o Bebeto. Né? O Bebeto Isso gostava. mesmo, era o Bebeto. Fez um contra a Argentina, assim, bonito, né? Sim, ele gostava de fazer esses gols de voleio, assim, né? De virada. Eita, eu lembro quando eu era criança, pastor, eu também gostava de ver os outros fazendo gol, porque eu mesmo, meu Deus do céu, coitadinho. Mas, meu pastor, vamos lá para o nosso assunto de hoje, né? Vamos lá, né? Que segunda-feira vai ter mais, segunda-feira tem mais jogo, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo e a gente vai estar aqui na torcida. Creio que vai ser mais uma vitória aí, segunda-feira contra a Suíça, né? É o meu segundo, é o meu terceiro time. Primeiro Brasil, segundo Estados Unidos e terceiro Suíça. Eu gosto muito dessa terra, Deus me abençoou muito lá, e é uma terra que a bandeira deles tem a cruz, e eles têm um jargão que eles usam há séculos. Deus mora aqui, Deus vive aqui. Legal. Eu gosto. Eu soube até que houve assim, uma tentativa de tirar a bandeira, tirar a cruz da bandeira da Suíça, mas graças a Deus que isso não foi considerado como uma tentativa séria. Né? Legal. E os Estados Unidos empatou também, né?
Empatou com... Não, empatou ou ganhou? Agora fiquei na dúvida. Empatou, Empatou, né? Isso. Muito bem. Mas, meu pastor, então vamos lá, vamos para o nosso bate-papo de hoje, né? sim, sim. Na questão anterior, nós temos aqui, o pessoal só não mandou aqui para mim. Eu queria, Luiz, manda para mim o tema de hoje, meu amigo, por favor. Manda o tema de hoje. Você mandou só as perguntas. Mas na semana passada, né? Ou melhor, Hum, do programa anterior, né? hum, Questões aqui do programa anterior, nós temos aqui algumas perguntinhas, né? E está dizendo o sim. seguinte: posso mandar, pastor, já? Pode sim. Se você Pode. quiser, você manda e depois eu faço uns avisozinhos bem rapidamente, tá bom? Tá. Eu vou mandar as perguntas do programa anterior. Aí você pode responder e na hora que a gente for passar para o tema de hoje, aí você pode fazer os avisos. Não tem problema não. Ah, então tá bom, Bem? tá Tá combinado. bom? Sim, Então tá. tá. Então, ó, quem deve ser o pastor da igreja? É a primeira Hum, pergunta. hum. A segunda, pecado para a morte. Uhum. E a terceira, Maria agraciada ou Maria cheia de graça? Essas Sim. foram as três, não vou dizer perguntas, né? Que os nossos São os mandaram. temas, né? Mas as São três, perguntas não estão três, aí com você, exatamente. não? Aham. As perguntas não estão aí com você, não? Aí Hum, são os temas, né? sim. Deixa eu ver aqui, pastor, só um pouquinho. É porque eu. São três perguntas. Ah, tá. Não, agora sim, Hum, pastor. Agora eu atualizei aqui. Não, agora tá certo. hum, Agora hum. tá. Então, agora sim eu consegui ver aqui as perguntas. Então vamos lá. Pergunta número um. Pastor, quando o apóstolo afirma que o pastor deve ser marido de uma só mulher, creio que está determinando que o pastor só pode casar uma vez. Mas pelo que eu entendi, o Senhor disse que um pastor viúvo pode casar novamente. Para mim, a exigência ao pastor é a mesma dada ao sacerdote levítico. Seria possível o senhor voltar ao assunto? Eita, isso aí Pelo que eu entendi, ele está achando que o pastor viúvo não pode casar, não é isso? não pode casar, exatamente. Tá bom. Manda a segunda? Pode mandar, sim. Pastor, sobre um crente que pecou para a morte, seria o caso de admitir que ele perdeu a salvação? Hum, Hum, boa. ai, ai, A, sim. a terceira, pastor, quando começou esse ensino sobre Maria cheia de graça? No tempo dos apóstolos já havia este ensino? Essa é a terceira aí, pastorzão. Sim. Então vamos lá, vamos responder a primeira, que ele entende que. Eu estou lembrado que falei sobre a Tito, né? Quando diz que o pastor deve ser marido de uma só mulher. Uhum. E ele entende que isso significa que, se a mulher do pastor morrer, ele tem que ficar sozinho, não pode casar novamente, porque, segundo ele, a exigência para o pastor é a mesma para o sacerdote levítico, não é isso? Sim. Mas eu acho que ele está um pouquinho confuso. Qual é a exigência para o sacerdote levítico? Eu não sei se você está aí com a sua Bíblia, mas seria bom abrir em Levítico, capítulo 21, trata disso, trata do sacerdote. Capítulo 21 de Levítico, seria bom abrir a Bíblia, principalmente uma Bíblia assim de papel, para você anotar. Mas eu estou abrindo aqui também, Levítico 21. Levítico 21, para me instruir aqui melhor. Levítico 21. Aqui. Ah, então, veja bem. Qual é a exigência para o sacerdote levítico?
diz que o sacerdote levítico não podia casar com uma mulher divorciada, olha, ele não podia casar com uma mulher que fora abusada sexualmente, uma menina que foi estuprada, ou alguém que abusou de uma criança, menina, etc. O sacerdote não podia casar com uma pessoa que foi abusada sexualmente. Ele não podia casar com uma ex-prostituta, mesmo que ela tivesse deixado de ser prostituta e se regenerado, etc., mas ele não podia casar com ela. O sacerdote não podia casar com uma viúva, e o sacerdote não podia casar com uma mulher que não fosse judia, uma mulher estrangeira. Ele podia gostar de uma mulher estrangeira, mas ele não podia casar com ela. Então, com quem o sacerdote podia casar? A única exigência para o casamento do sacerdote é que a mulher com quem ele casasse fosse virgem. Essa é a única exigência para o sacerdote. Então, a questão aqui, eu acho que é de fácil resolução, porque é bem distinto, a exigência para o sacerdote é bem distinta para aquilo que é exigido ao pastor. Viram que o sacerdote tem algumas dificuldades, ele não pode casar com qualquer mulher, ele só pode casar com uma mulher virgem do seu próprio povo. Ela pode ser virgem, mas se ela é estrangeira, se ela é moabita, se ela é amonita, ele não pode casar com ela. E o pastor? A única coisa que é dita a propósito do pastor é que ele seja marido de uma só mulher. Só isso. Então, se ele ficou viúvo e voltou a se casar, ele vai continuar sendo marido de uma só mulher. Ele está casado de novo com uma só mulher. Então, eu acho que não tem a ver. É bem zeloso o nosso ouvinte, bem cuidadoso, uma excelente pergunta dele, mas a questão é, um pastor viúvo que se casou novamente, ele continua dentro daquilo que é exigido para ele como pastor, que ele seja marido de uma só mulher. Mas se ele foi viúvo, ele casou com uma e depois arranjou uma outra, aí sim, aí ele está equivocado. Mas ele, viúvo, casou de novo, ele é marido de uma só mulher. A única exigência para ele. Ele pode casar com uma estrangeira, né? Ele pode casar com uma mulher que teve uma vida pregressa não honrosa, mas ela se regenerou e é uma nova criatura. E uma mulher dessa pode se casar, qual é o problema, não é? Então, o pastor tem que ser marido de uma só mulher. Lembre-se que Oséias, o profeta, casou com uma mulher que era prostituta, não é? Que o traiu. Então, eu acho que a ideia é, ele é marido de uma só mulher. A segunda, aquela ideia de que um crente, olha aqui a pergunta é, um crente que pecou para a morte, perder a salvação? Não, nunca. A primeira questão é, a primeira resposta seria, não há uma salvação que se perde. Se essa salvação é em Cristo, a salvação é eterna. Porque ele é eterno, a salvação dele também é eterna. Então, a segunda questão é, o texto refere a um irmão que caiu em pecado. Portanto, é um crente que caiu em pecado. E não há pecado qualquer que seja maior do que a graça de Deus. Uma outra questão é, só Deus pode dizer quem é salvo e quem não é salvo. E lembre-se de um exemplo bem grave em 1 aos Coríntios, capítulo 5,
os cinco ou seis primeiros versículos, trata de um rapaz que teve um caso, uma relação sexual com a esposa do próprio pai, não era a mãe dele, era a madrasta dele. Ele teve um caso com a esposa do próprio pai, 1 Coríntios 5, e Paulo disse que a igreja devia entregá-lo à morte para o espírito ser salvo. Então, não existe salvação que se perde se ela é em Cristo. Eu me lembro de uma vez que alguém fez uma pergunta a um professor de teologia sobre o crente pode perder salvação, e ele respondeu assim: depende. E todo mundo tomou aquele susto, ficou na expectativa da resposta. Ele disse: depende de quem o salvou. Se foi Cristo, ele nunca vai perder. Agora, se não foi Cristo, ele já está perdido. Portanto, o pecado para a morte, aquele lá de primeira carta de João 5, não trata de perda de salvação. A única salvação que se perde é a salvação que não é em Cristo. Agora, a outra questão está ligada novamente a Maria. Vamos ver quando é que a gente vai parar de responder sobre Maria, né? O povo é grande, pastor. O povo que admira Maria aí é muito grande, né? Então, aí... É muito grande. E ela é para ser admirada. Deixa eu corrigir aí, pastor, rapidinho. O povo que admira, todos nós admiramos Maria, né? Só que eles admiram mais do que a gente, então é grande. Porque talvez nem seja porque admira mais do que a gente. A ideia é que eles adoram. Adoram. E nós não adoramos. Quer dizer, nós honramos muito mais a ela, porque quando você coloca uma pessoa numa posição para a qual a pessoa não é capaz, você está abusando da pessoa, não é? Um incapaz numa função, numa empresa, etc., ele vai levar a empresa à falência. Então, Maria não pode ser a mãe de Deus, por exemplo. Então, isso é falta de respeito com ela. Está vendo a minha xícara aqui? Estou vendo aí, como diz a Van Gomes aí, que é a nossa querida que participa com a gente na segunda-feira, é o momento ostentação, né? Então aí com a xícara da 316. Você nem sabe, o Elber, quando eu e a Dulce saltamos no aeroporto... Caneca, né? Quando eu e a Dulce saltamos no aeroporto de Brasília, tinha uma comissão no aeroporto. Pois é, fiquei sabendo desse negócio aí. Nem chamaram a gente, o povo foi lá sozinho, nem chamaram a gente. E olha, eu recebi essa xícara aqui, recebi plástico que eu já botei no carro, entendeu? Eles levaram esse presente para nós dois e está aqui essa xícara maravilhosa. Deus amou o mundo de tal maneira, me lembrando sempre. Pois bem, então vamos lá, não é? A ideia esse dogma é um dogma, né? Porque sabe que dogma é aquilo que é um ensino imposto ao fiel católico, sob pena de excomunhão, não é? Um católico que não aceita um dogma da sua igreja, ele vai ser excomungado, porque é sob pena de excomunhão. Então, esse dogma, essa ideia de que Maria é cheia de graça, faz parte de um dogma grande da Igreja Católica, chamado o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Agora, isso é do século IX, depois de Cristo, portanto, não tem a ver com o tempo dos apóstolos. E não há qualquer referência a um absurdo desse, não é? Porque o que é que esse dogma da Imaculada Conceição de Maria ensina? Ele ensina várias coisas que não suportam uma análise acurada das Escrituras. Primeiro, ele ensina que Maria foi concebida sem pecado.
Portanto, os pais, os avós, toda a ascendência de Maria é de gente que nunca pecou. Porque se os pais dele nunca pecaram, os avós também nunca pecaram. Por isso que não transmitiram pecado. Os bisa também, os tri também, e vai até chegar, até perder a genealogia, né? Então, esse é o primeiro absurdo do dogma da Imaculada Conceição de Maria, é a ideia de que Maria foi concebida sem pecado. Então, é uma ascendência toda de gente que nunca pecou. Outra coisa que esse dogma ensina é que os pais de Maria, como José era casado com Maria e não teve relação sexual antes que ela parisse o primeiro filhinho dela, o primogênito dela, que é o Senhor Jesus, eles não tiveram relação sexual. Isso está ensinado lá em Lucas, né? E não a conheceu, que é um eufemismo, não a conheceu até que ela deu à luz. Isso significa que depois que ela deu à luz, ela viveu uma vida normal sexual com o marido dela. Mas o dogma da Imaculada Conceição de Maria ensina que os pais de Maria também não tiveram relação sexual. Os avós também, os bisas também, os tri também. Então, eu não sei, porque a reprodução humana é através da relação sexual. Eu não sei como é que essa gente nasceu, né? Então, vamos lá. Até eu estou sorrindo aqui, mas não estou sorrindo dos nossos amigos católicos. Eu estou sorrindo de um ensino ruim que é transmitido para eles. Então, outra coisa que o dogma... Sem lógica, né, pastor? Hein? Uma coisa sem lógica, né? Não tem lógica. Totalmente. Empurrado goela abaixo, né? Exatamente. Então, a outra coisa que o dogma ensina é que Maria é mãe de Deus. Portanto, Maria é a mãe do Criador de todas as coisas. Então, você vê na reza, Santa Maria, Mãe de Deus. Como é que Deus pode ter mãe? Não é? Deus é um espírito. Maria pariu um espírito. É estranho, né? Outra coisa que esse dogma ele ensina indiretamente e deixa os católicos em muita dúvida, porque eu sei disso, não é o primeiro nem o segundo que trata desse assunto comigo, que Maria não precisou da morte de Jesus para ser salva. Claro, se ela é mãe de Deus, como é que ela vai precisar da morte de Jesus no Calvário para ser salva? Né? Mas ela não concorda com isso, porque ela disse: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. O Deus Salvador é Jesus, ele é Salvador da mãe dele e de todo aquele que nele crê, como diz o nosso versículo-chave aí da Rede 3,16. Outra coisa que o dogma ensina é que Maria está no céu. Que Maria está no céu em alma e corpo, em espírito e corpo. Mas não tem ninguém no céu em espírito e corpo senão o Senhor Jesus. Ele é o único homem, né, que está sentado à direita do trono para sempre. Tem um homem no céu, meu querido amigo que faleceu já faz algum tempo, pastor Rosivaldo de Araújo. Ele tem um sermão, há um homem no céu. Ele pregou um sermão, há um homem no trono. É uma coisa fantástica. É o único que está no céu. Todos os salvos, o Espírito está no paraíso. Agora, o que entra em choque com esse ensino da Igreja Romana é que em Jerusalém está a sepultura de Maria. Então, o corpo de Maria está onde? Está naquela sepultura ou está no céu? Não é? E para que mantém aquela sepultura, um lugar lindo, enorme, uma quadra inteira a sepultura dela, digna de toda a honra, Maria, etc. Mas o dizer que Maria está no céu em corpo e espírito, então, para que
que tenha uma sepultura em Jerusalém para Maria. Portanto, o dogma não é moderno, não é do tempo dos apóstolos, é do século IX depois de Cristo, né? Há aí um papa chamado Pio IX, ele também é Pio IX, né? Ele também é IX. Ele também, foi ele que estabeleceu o dogma, proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Eu acho que são essas questões anteriores, não é? E sempre oportunas. Agradeço muito os irmãos. Eu tenho que selecionar, porque é muita gente querendo saber. E essas 3 questões são selecionadas de várias perguntas para atender aos nossos queridos ouvintes. Passo para você a palavra, meu querido. Normalmente, eu lembro, o pastor, você estava falando, eu lembro que, tempo atrás, eu trabalhei com o pessoal, eu trabalhei num lugar onde, nesse lugar, tinha um restaurante dentro da empresa, né? E aí, os donos do restaurante, eu conversando com eles são, inclusive, de Minas Gerais e tal, e aí a lógica que o camarada veio me questionar foi exatamente essa, né? Mas eles meio que humanizam a Deus, né? Eles falam que se Deus existe é porque ele tem mãe, entendeu? Então, assim, que ninguém existe que não tenha mãe. Então, e a mãe de Deus é Maria. Então, é porque ele esqueceu que Deus é espírito, né? Exatamente. Então, assim, é isso que ele não entendeu, né? Assim, eu acho que é o que passam para eles, né? Enfim, e aí a pessoa compra isso e fica com isso na cabeça, querendo humanizar a Deus, né? Dizendo que Deus, de fato, é um ser humano e precisa ter mãe mesmo, né? Que todo ser humano tem mãe, por que Deus não tem? Então, é mais ou menos isso. Pastor, então vamos para a sua agenda, né? Vamos lá para as agendas de qual a programação aí desse fim de semana? Sim. Eu quero lembrar que há 15 dias eu falei sobre uma irmã que nos representa na Suíça. Sim. E eu acabei, na hora, trocando o nome. A Dulce tentou ali da janela, mas não deu para eu lembrar. E eu troquei o nome da nossa querida irmã, mas é Juliana. Juliana é a irmã que promove o nosso programa lá na Suíça. E nós devemos a ela esse trabalho, esse esforço, não é? Quando ela recebe o aviso na quinta-feira, ela passa para muitas. Há muitas outras pessoas que fazem isso, viu? Eu só preciso saber, né? Para a gente agradecer. E a Juliana, no meu tempo de pastorado lá na Suíça, era uma fiel colaboradora, era pianista da igreja e nos ajudava muito. Então, temos outros irmãos que nos ajudam muito promovendo a Rede 316. Agora mesmo, cedinho, eu estava falando eu recebi uma mensagem do Tiago, lá de Ribeira do Pombal. Já estive lá nessa cidade, e o Tiago também promove o nosso Desvendando. Há pouco falei, assim, por mensagem, com o Paulo Sérgio, pastor da primeira de Aracaju, e ele mandou me dizer: estou aqui ligado. Coitado do Sérgio, deve ter esperado um bocado, porque hoje foi muito problema até começar o problema. E essa primeira igreja de Aracaju é uma belíssima, templo lindíssimo. Eu preguei lá numa das programações dos 109 anos da igreja, tem uns 2 meses aí, a primeira igreja batista de Aracaju. Meu abração ao Paulo Sérgio, amigão. Deus o abençoe e abençoe o seu ministério. Continuamos orando por nosso país, não é? Cada vez mais difícil a situação, mas Deus está vendo tudo, Deus está ouvindo tudo, e certamente que Deus vai levar essas coisas todas à consecução dos seus eternos propósitos. Esse domingo, às 10 da manhã, eu vou estar na Igreja Batista Sião, é a maior igreja aqui da cidade,
um templo lindíssimo na principal praça da cidade. Meu amigo, pastor Walter Batista. Estaremos lá, se Deus quiser, às 10 horas da manhã. É comemoração do Dia do Músico, né? Então, vamos estar lá falando sobre adoração. Deus quiser, aquelas pessoas que moram ali por perto e que quiserem estar na Igreja Batista Sião, será um prazer vê-los. Acho que é isso mesmo. Para hoje é bastante isso, a gente já pode ir para a questão do dia. Muito bem. O senhor estava falando na Suíça, pastor. Essa madrugada eu sonhei que eu estava em Portugal. Uau! Eu Comendo bacalhau, não? Eu estava lá, eu acho que estava ensaiando para esse negócio desse bacalhau, mas não cheguei até no bacalhau, não, sabe? Mas eu sonhei que eu estava como se fosse num hotel e na expectativa de visitar uma parentela lá e tudo e tal. E tá aí, Portugal não está assim dentro de um plano meu, assim, mas claro, se acontecer, óbvio que vai ser muito bem-vindo. Mas tem dois lugares que eu sonho muito em conhecer. O primeiro deles, Israel, ainda não tive a oportunidade, né? Eu quero muito conhecer. E o segundo é a Suíça. Tenho muita vontade, é algo assim, desde criança, muita vontade de conhecer a Suíça. Quando eu falo assim, eu fico viajando aqui. Se Deus me der a oportunidade, eu quero muito mesmo conhecer este Vai país. gostar muito, vai gostar muito. Então, irmã Júlia, então, no dia que eu for na Suíça, o café suíço vai ser por sua conta. Muito bem. Mas... Juliana. Juliana, perdão. Juliana, quero o café, não estou acertando nem o nome da irmã, aí como é que eu vou ganhar café desse jeito, né, pastor? Meu Deus do céu. Juliana, me perdoe, viu, irmã? Pelo menos um mocatino, pelo menos um mocatino lá, vai ser muito bem-vindo. Mas muito bem. 11 horas e 10 minutinhos em Brasília, estamos ao vivo. Para você que está aqui na Rede 316, deixa eu te atualizar. Toda sexta-feira, você que está chegando agora, toda sexta-feira acontece aqui o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia com o pastor e doutor Pedro Moura. Ele fala com a gente diretamente lá de Salvador, né? Então nós temos esse quadro aqui, né? E é o que está acontecendo neste momento. Se você tiver dúvidas, tiver perguntas, dúvidas a respeito do programa ou em algo da Bíblia que você, né, de repente se deparou, alguém ensinou e agora estão te ensinando de outra forma e você quiser mandar para a gente, então você vai mandar diretamente para o e-mail do pastor as suas dúvidas, comentários, perguntas a respeito do programa hoje, que ele vai começar a estar falando aqui já já do assunto de hoje. Então, assim, você pode mandar para ministériopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para você estar mandando aí as suas perguntas e tal, tá bom? E agora, vamos entrar aqui, pastorzão, no nosso assunto de hoje, que pelo que eu entendi aqui, tipos, acho que vai ser isso, né? Tipos de Jesus, é isso mesmo o tema, meu pastor? Mateus 12, versículos 38 a 45, são os versículos aí que serão explanados. E já tem aqui a pergunta, né, para o nosso bate-papo de hoje. Posso mandar? Pode, por favor. Então, vamos lá. Repetindo, Mateus 12, versículos 38 a 45, vai ser aí serão aí os versículos, né, que serão usados como base dessa pergunta. E a pergunta é a seguinte: pastor, eu já tenho ouvido o senhor falar sobre tipos, mas creio que é um assunto bastante difícil. E o crente, aí ele botou aqui, entre parênteses, comum, né? Que nunca estudou teologia, com certeza tem dificuldade. E eu concordo com ele. O senhor poderia falar sobre tipos e tipos de Jesus? Por exemplo, o texto que eu indiquei trata do profeta Jonas. Ele é um tipo de Jesus? Há outros tipos? O senhor poderia citar? Então, Ótimo. Ele indicou apenas o versículo 40 do texto, mas a gente perderia muito se a gente não pegasse o contexto. Sim. Então, eu sugeri começar do versículo 31
indo até ao 45, porque a gente pegaria mais base para o que a gente vai ensinar. Então, o meu 31. texto da Almeida Revisada, da IBB, eu vou ler agora ele porque eu tenho lido outros textos e, às vezes, eu creio que certos textos dificultam o entendimento do leitor e nem sempre estão assim, nem sempre acordam com a lição original. Esse é o grande problema, é quando o texto não acorda com a lição original. Isso é um perigo, porque às vezes a gente pensa que está lendo a palavra de Deus, mas está lendo a palavra de homens. Cuidado. Então, o versículo 38 começa com um então, que a gente vai dar alguns minutos para esse então. Então, alguns dos escribas e dos fariseus, aqui eu explico que esses escribas eram escribas dos fariseus. Os fariseus andavam com os escribas a tiracolo. E então, esses fariseus, tomando a palavra, disseram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal se lhe dará, senão o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aí então Jesus faz uma advertência muito preciosa. Ele disse que por causa disso, por causa desse sinal aí, por causa desse tipo aí e da fé nesse tipo, os ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração, contra aqueles fariseus, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eles creram na pregação de Jonas. E eis aqui, então, percebam que aqui, contigo, a questão é de crer ou não crer. Eis aqui quem é maior do que Jonas. Outro exemplo de gente que creu no tipo, a rainha do sul se levantará no juízo, sabe que é a rainha de Sabá, né? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Olha o que Jesus faz agora, que vai deixar os fariseus tremendo de ódio. Havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando ali, habitam. E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração. Lembre-se que no contexto desse texto, eles acusaram Jesus de curar pelo poder de Beelzebul. E então, depois que Jesus fala sobre o tipo, Jesus também fala sobre a condenação de quem atribui a Satanás a obra que ele está fazendo. Então, uma boa ajuda nossa é iniciar por esse então, né? Em grego é o advérbio pot, que significa nesse mesmo tempo, né? Então, para o leitor não perder o que foi dito antes daquilo, é que o Senhor Jesus colocou esse então
de modo que você que está com a Bíblia aberta vá acompanhando as implicações desse então. A gente, perder tempo com o então, não, é ganhar tempo. Por que esse então está aí? Então, primeiro, ele está aí porque os apóstolos haviam quebrado o sábado. Nos versículos de 1 a 8, há uma quebra do sábado. E quando os apóstolos quebraram o sábado e foram acusados pelos fariseus e os escribas dos fariseus, Jesus defendeu os apóstolos, achando que a violação do sábado da parte deles era justa, porque eles, os apóstolos dele, eram mais importantes do que o sábado, estavam com fome e precisavam comer. Então, é bem lógica a situação, a defesa que Jesus faz dos apóstolos. Mas Jesus ajuntou naquela hora exemplos de quebra de sábado. Por exemplo, Jesus disse que a lei acusava os sacerdotes de quebrarem o sábado, e eles ficavam sem culpa. Isto é, os sacerdotes faziam o que não era lícito fazer no sábado, de modo que isso era hipocrisia. Acusarem os apóstolos de quebrarem o sábado, quando eles mesmos, dentro da própria sinagoga, quebravam o sábado. E como é que eles quebravam o sábado na sinagoga? Eles tinham obrigações a fazer dentro da sinagoga e, portanto, trabalhavam no sábado. E a lei disse que é para não trabalhar. De modo que a lei estava acusando os defensores da lei de quebrarem o sábado. E eles estavam acusando os apóstolos de Jesus de quebrarem o sábado. Então, existe hipocrisia aí na história, né? E esse é um dos motivos porque Jesus defendeu os apóstolos, achando que estava certo. Então, lembre-se, Jesus citou o caso de Davi, que foi o mesmo caso dos apóstolos. Davi estava com fome. E ele chegou lá em Nob, né, onde estava o sacerdote Emelec, e o sacerdote entendeu que Davi estava com fome e deu os pães da proposição para Davi e para os soldados de Davi. Eles comeram. Está lá no primeiro livro de Samuel, esse texto. Então, se você não entende o que é pães da proposição, eles são os rafinim, os pães da presença. Pão da proposição é o pão da presença. Por quê? Porque eles estavam sempre presentes. Alô? Está me ouvindo, Luiz? Estou ouvindo o senhor. Ok. É porque ele fechou o negocinho aí, mas já voltou. Não, foi porque eu estou com o celular da Dulce e o carregador estava no meu celular e ele acusou aqui que estava acabando a bateria. Mas eu já resolvi isso. Então, o Lehem Rafanim, é o pãozinho da presença, que está sempre presente na mesa no templo. É por isso que eles são chamados de pães da proposição. Mas há uma conclusão nesse ponto, porque por que os líderes judeus defendiam a guarda do sábado? Jesus respondeu. Jesus disse, porque vocês não sabem o que é que significa misericórdia. E então Jesus citou Oséias. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Se vocês soubessem o que era misericórdia, vocês não condenariam inocentes, né? E essa palavra misericórdia é a palavra hesed. A palavra que Jesus usou foi hesed, a mesma palavra que
Oséias usou no capítulo 6, e então a palavra hesed corresponde a agape, que é a palavra amor, para o amor de Deus, não é? 1 Coríntios 13 cita várias vezes a palavra agape, que corresponde a hesed, que foi traduzida nas nossas Bíblias por misericórdia, mas pode ser traduzida por amor, poderia ou deveria. Então, agora, a questão é, com que autoridade o Senhor Jesus fez isso? Ele respondeu no versículo 8, isso que? Com que autoridade Jesus justificou os apóstolos ao quebrarem o sábado? Ele disse, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é Senhor de tudo, por isso que ele usou a preposição até. O Filho do Homem até do sábado é Senhor. Agora, nos versículos 9 a 13, quem quebra o sábado é o próprio Jesus. Então, Jesus defendeu de 1 a 8 os apóstolos porque quebraram o sábado. Agora, no versículo 9 a 13, quem quebra o sábado é Jesus. Ele entrou na sinagoga, ele viu um homem com uma mão atrofiada e curou aquele homem. Mas antes de operar aquela cura maravilhosa, ele fez uma pergunta aos líderes, aos fariseus e aos escribas dos fariseus e aos circunstantes ali na sinagoga. Qual foi a pergunta dele? É lícito curar nos sábados? Como os líderes religiosos judeus não responderam, e o silêncio deles denotava que eles não concordavam com a violação do sábado nem para curar uma pessoa, Jesus declarou amplamente, explicitamente a hipocrisia deles. Ele perguntou, com uma espécie de uma parábola, Jesus fez uma pergunta a eles irrespondível. Vocês retiram uma ovelha que caiu em uma cova no dia do sábado? Claro que eles retiram, por isso que eles ficaram calados, emudeceram. Então Jesus mesmo respondeu, se vocês tiram uma ovelha que caiu no buraco para fazer bem à ovelha, é lícito fazer bem nos sábados. E então, imediatamente, ele chamou aquele homem para o meio da sinagoga e o curou. E depois ele curou outras pessoas. Não é? Agora, dos versículos 14 a 15, os líderes religiosos judeus tomaram um conselho contra Jesus. Que conselho? Para matar. Então, tomaram conselho contra ele, para o matarem. Mas Jesus não levou a sério, porque Jesus sabia que ele não precisava que ninguém o matasse, ele mesmo ia dar a sua vida. Então, Jesus continuou curando naquele sábado. E o evangelista diz que eram muitos enfermos e ele curou a todos. Então, foi um show de cura maravilhosa da parte de Jesus ali na sinagoga. Agora, dos versículos 22 a 37, Jesus curou um endemoniado, cego e mudo. Imagine que dificuldade que esse homem tinha. Cego, mudo e endemoniado. E aí, então, aqueles líderes religiosos fariseus o acusaram de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. E eu já falei aqui que a palavra príncipe significa primeiro, né? Arquei, arcon, em grego, é primeiro. O Satanás é o primeiro dos demônios, é o principal dos demônios, é o príncipe dos demônios. Mas nós não vamos analisar isso porque esses versículos tratam de um assunto que já foi debatido aqui sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, agora o então. Então, depois de tudo isso que aconteceu antes, Jesus, que nós sintetizamos aqui, os fariseus tomaram a palavra e disseram, mestre, queremos ver da tua parte um sinal. E lembrem-se que isso foi sempre uma questão, né?
recorrente, repetitiva, no ministério de Jesus. Ele estava sempre atento ao interesse das pessoas. E então, em João, capítulo 4, naquele mesmo texto em que tem a história da mulher samaritana, Jesus na Galileia, em Caná, um oficial romano pediu que ele curasse o filho, e Jesus deu essa resposta, não aquele oficial romano, porque havia um grande testemunho do bem que aquele homem fazia, mas Jesus falou aos circunstantes, que estavam ali, todo mundo querendo ver sinal. Ele disse, se não virdes sinais e prodígios e maravilhas, de modo algum crereis. Então, Jesus estava lidando sempre com a questão de fé. Jesus queria fé, enquanto aqueles homens queriam ver. No Novo Testamento, todo pedido para ver é amaldiçoado. Ver para crer é amaldiçoado. É um pedido de incrédulos. Por isso que Jesus chamou Tomé de incrédulo. Quando Tomé disse, se eu não vir os sinais dos cravos. Então, quando Jesus apareceu uma semana depois, ele disse duas coisas a Tomé. Primeiro, ele chamou Tomé para ver. Quer ver? Venha ver. Depois, Jesus disse, não seja incrédulo. E depois, Jesus disse uma outra coisa. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ver para crer é um pedido amaldiçoado, condenado no Novo Testamento. Então, vamos entrar na questão, porque ele quer saber sobre tipo. Então, a gente precisa dar uma ligeira explicação, porque ele mesmo disse com muita propriedade que o crente, ele usou a expressão o crente comum, e ressalvou aquele que não estudou teologia, vai ter dificuldade com tipo. Então, tipo é uma figura de linguagem. E junto ao tipo, há sempre uma outra figura chamada antítipo. Então, o tipo vem primeiro que o antítipo. O tipo está sempre antes, no passado. Quais são as características do tipo? O tipo está no passado, é imperfeito, é incompleto. Mas ele tem uma função. A função do tipo, no passado, imperfeito, incompleto, é apontar para uma realidade. O tipo não é uma realidade. O tipo é uma figura. E que aponta para uma realidade futura. E qual é a característica dessa realidade futura? Ela é completa, ela é perfeita, ela é real. O nome dela é antítipo. Então, o mais famoso tipo que nós conhecemos na Escritura Sagrada é o Cordeiro da Páscoa. Aquele animalzinho que ficava 14 dias preso, ele era macho de 1 ano, perfeito. Ele ficava 14 dias sendo observado para ver se ele não tinha algum comportamento estranho. Ele tinha que ser perfeito. E ele prefigurava o antítipo. Por isso que nós chamamos Jesus de Cordeiro de Deus. O Cordeiro da Páscoa, né, cujo sangue foi espargido nos umbrais, nas portas, nos umbrais, nas portas das casas dos hebreus, para identificar as casas que deveriam ser poupadas por um estranho anjo. Em hebraico, o nome dele é Mashrit. Em português, essa palavra podia ser destruidor. Aquele sangue livrava do Mashrit, do destruidor, esse anjo estranho, né? Não sei se era anjo. A Bíblia não diz que era anjo, a Bíblia diz que ele era destruidor. Ele era Mashrit. O nome que a Bíblia usa para ele não é anjo, é Mashrit. Pode ter sido anjo,
Deus pode fazer aquilo que ele quiser, com quem ele quiser, todas as criaturas são dele, e ele usa as criaturas dele para os propósitos dele. Então, o tipo era aquele animalzinho do dia 14 de Nissan, ou Abib, e esse animalzinho é o tipo que prefigura um antítipo, ou o antítipo, a figura maior, completa, perfeita no futuro, que é Jesus. O antítipo em relação ao cordeirinho é o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 29, que tira o pecado do mundo, né? Então, ele está um outro tipo, a gente cita depois, para a gente não embaralhar aqui a, a, a continuação do meu esbocinho aqui, eu não quero me perder do meu esboço. Então, as duas figuras, tipo e antítipo. Agora, uma observação. Tipos devem ser sempre indicados na Bíblia. Uma vez eu fiz um trabalho sobre isso para o doutor... eu fiz um trabalho desse para uma questão, de tipologia. Eu acho que foi no mestrado, lá no Rio de Janeiro. Mas antes eu mostrei o meu trabalho para o doutor Jerry Key. Ele era muito atencioso e gostava de ver as coisas que a gente fazia. Ele leu o meu trabalho e ele me disse uma coisa muito interessante. Ele disse: Pedro, não crie nenhum tipo na Bíblia. Todos eles já estão indicados. Só creia em tipo indicado na Bíblia. Muito rico isso que ele disse. Por quê? Porque existe assim uma espécie de caça, né, ao tesouro. Quem descobre tipo, e às vezes a lista fica exagerada. E, a partir de tipo, cria-se lendas também. E tipos que não estão na Bíblia e lendas que não estão na Bíblia, que na Bíblia tem fábulas, né? E então, tipo que não está na Bíblia não resiste a nenhum exame acurado da palavra de Deus. Então, qual é o tipo do nosso texto? O tipo do nosso texto é o profeta Jonas. Ele é um tipo. E quais são as características desse tipo? E aqui é que está o exame que pode ser suportado pela Escritura. Quando você encontra as características do tipo no antítipo. Então, quais são as características do tipo Jonas? Ele era um profeta. Qual é a outra característica dele? Ele era um profeta desobediente, fujão. Ele foi engolido por um peixe. E ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga desse peixe. Então, daqui a pouco, quando eu terminar essa argumentação aqui sobre o tipo Jonas, a gente vai procurar ver se o antítipo de Jonas tem características semelhantes a ele. Mas antes eu quero fazer uma observação, porque há uma discussão sobre o peixe. Que peixe foi esse? Alguns dizem, e existe até versões na Bíblia que tratam o peixe de baleia. Mas outros são contrários, porque dizem que a garganta da baleia não permite, senão a entrada de peixinhos pequenos. Não permitiria, portanto, a entrada de um homem por aquela garganta. Mas a gente nem pode dizer assim, nem deveria dizer assim, mas Deus pode fazer uma baleia engolir um homem? Pode, mas a questão não é essa, porque o original não informa o tipo do peixe, não informa o nome do peixe, só diz que ele era Dag Gadol,
E Dag Gadol, em Jonas capítulo 2, versículo 1, significa peixe grande. A única característica desse peixe é que ele era grande. Pronto. E claro que uma pititinga não ia engolir Jonas. Tinha que ser um peixe grande, não é? Pois bem, o que poderia ser analisado nesse texto é que o autor inspirado afirma que o peixe passou mal. A presença do... A única vítima ali dessa história toda foi o peixe. A presença do Jonas no ventre daquele pobre animal causou uma indigestão ao coitado que ele teve que vomitar, diz a Escritura. Mas aqui tem uma lição, Welber, interessante, que me parece que a pessoa mais indigesta dentro de uma igreja... Eu estou com um problema na bateria aqui. Dulce, ô meu amor, pega aí um outro carregador, por favor. Que esse aqui não está carregando o seu, não. Não, meu bem, traga aí rapidinho, por favor. Ô, Welber, você está me ouvindo? Estou ouvindo, pastor. Mas eu vou ter que mudar o carregador, porque ele está dizendo aqui que vai acabar. Ouviu? Ah, sim. Não, tranquilo. Ele não deve estar... ou a conexão, Não né? Não deve estar está. conectado, então às vezes é o carregador mesmo. Deixa eu ver aqui. Ela vai trazer um outro carregador para ver se funciona, ouviu? Perfeito. Então, o que é que eu estava falando? O sujeito mais indigesto dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, é aquele crente que está desobedecendo a Deus. Como Jonas, né? Desobedecendo a Deus, criando problema, né? Para todo mundo, mas na verdade é ele que está desobedecendo a Deus. Então vamos voltar à questão. Meu amor, pega aquele pequenininho também que fica ali na sala, porque pode ser que esse não... Vamos ver aqui. Só um momento, Luiz. Eu acho que agora está... Vou continuar, Luiz. O Welber, está me ouvindo? Eu não estou lhe ouvindo. Ah, ok. Agora está me ouvindo? Ok. Agora sim. Tá bom. Tá bom. Desculpe aí, pessoal, a coisa. Então, deixa eu olhar aqui para meu bolso, meus bolsinhos. Então, a ideia de que aquele sujeito indigesto, né? Okay. Então, agora vamos tentar comparar o tipo com o antítipo. Vamos ver se o tipo tem características que são do antítipo. Primeiro, o tipo Jonas era um profeta. Então, Jesus também é um profeta. Ele é profeta, sacerdote e rei, portanto, o tipo tem características dele, porque o tipo é profeta, ele também é profeta. Uma outra coisa, o tipo Jonas era desobediente. E o antítipo foi obediente até a morte. Vamos vendo como o tipo é imperfeito e o tipo é perfeito. O tipo é imperfeito e o antítipo é perfeito. A semelhança do antítipo, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Jesus esteve 3 dias e 3 noites na sepultura. E se nós olharmos
a oração de Jonas, capítulo 2, versículo 2, ele diz que ele esteve no Sheol, é o nome que é dado para a sepultura. E então o Senhor Jesus esteve 3 dias e 3 noites na sepultura. Então, eles são, o tipo tem características do antítipo, e qual é a diferença? É que o antítipo é perfeito e o tipo é imperfeito. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter com essas figuras? É aquela que o professor Jerry Key falou para mim, que eu preciso ter cuidado com tipos que não são ditos que são tipos na Bíblia, inventando tipos ou inventando lendas que não têm respaldo nas Escrituras. Por exemplo, deixe-me dizer aqui rapidamente que existe uma lenda judaica sobre a pedra, aquela pedra de Êxodo 17, também Números, capítulo número 20, de onde o povo judeu bebia água no deserto. Então, dizem alguns rabinos que essa pedra seguia literalmente os hebreus pelo deserto, uma pedra rolando no meio da multidão, mas isso é infundado. Deus mandou que Moisés ferisse a rocha, no capítulo 17. Depois Deus mandou que Moisés falasse a rocha, mas ele desobedeceu. Mas não existe a ideia de uma pedra rolando no meio dos judeus, né? Porque isso faz com que aqueles hebreus endeusem a pedra, mas ela era somente uma figura, ela era um tipo. E Paulo reconheceu esse tipo, e está aqui um outro tipo que está registrado nas Escrituras. Lembre-se que em 1 Coríntios 10, Paulo diz: beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra que é espiritual, e a pedra era Cristo. Quem acompanhava era o Cristo pré-existente, era a figura do Cristo. Então, a pedra, na lenda, ela deixa de ser figura para ser amuleto. Não pode. Isso cria idolatria. Não é? E esse mesmo capítulo 10, que cita que a pedra era Cristo, fala fugir da idolatria. E João também fala fugir da idolatria. Então, a pessoa, eu tô concluindo aqui, a pessoa pediu para citar tipos, né? Eles estão no Antigo Testamento, né? Então, no Éden, um animalzinho foi sacrificado para vestir Adão e Eva. É um tipo, né? Um sacrifício de sangue para livrar da culpa. No Monte Moriá, um carneiro preso pelos chifres substituiu Isaac. Deus não quer nenhum sacrifício de homem. Quando Moisés disse: perdoa ou risca o meu nome do teu livro, Deus não aceitou, porque Deus só aceita o sacrifício de Jesus. Moisés não ia morrer por causa do povo. Quem morreu por Israel foi Jesus, por isso que Deus não aceitou o sacrifício de Moisés. Ou perdoa ou risca o meu nome deste livro que escreveste. Deus também não aceitou o sacrifício de Isaac, e o carneiro prefigura o Senhor Jesus. A arca, né, como o único recurso para a salvação dos pecadores antes do dilúvio. Não salvou a todos, porque não houve arrependimento, mas salvou alguns que se arrependeram. O Cordeiro da Páscoa, do dia 14 de Nissan, 14 de Abib, cujo sangue foi passado nas portas, a própria Páscoa é um tipo. Lembre-se que Paulo diz em 1 Coríntios 5, Jesus é a nossa Páscoa e já foi imolada por nós. Então, vou citar mais um, estamos caminhando já para o final, a serpente levantada no deserto.
o próprio Senhor Jesus citou esse tipo, e como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E quem olhava para aquela serpente levantada numa estaca, ficava livre da mordida das serpentes ardentes que estavam ali no campo, espalhadas por todo canto, mordendo e matando as pessoas. Mas quem olhava para a serpente de bronze levantada na estaca, ficava livre. Eu me lembro, Welber, deixa eu trocar aqui a bateria. Que problema, meu pai celeste. Bom, são 11h48 em Brasília. Nós estamos com o pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador, ao vivo. É isso mesmo, ao vivo, lá de Salvador. Está aqui junto com a gente. Então, pode continuar, pastor. Eu estou esperando em Deus que ela esteja carregando aqui. Estou com um problema nos carregadores. Eu acredito, meu pastor, que vai aparecer aí lá na bateria, no desenhozinho da bateria, aparece um raiozinho lá. Mas um não raio, vejo. então ele vai ficar se movimentando ali a bateriazinha, bem normalmente no canto superior direito, normalmente fica essa bateriazinha. Mas esse celularzinho da Dulce aqui é um pouquinho diferente. Deixa eu correr antes que ele apague, viu? Tá bom. Então, por favor. Então, o próprio Senhor Jesus, eu ia dizendo que uma vez o bispo principal aqui de Salvador respondeu a um artigo que eu escrevi no Jornal da Cidade, e depois nós tivemos um pergunta-responde, e ele falou que adorar uma imagem não é nada, o próprio Deus mandou levantar uma estaca no deserto. Aí eu perguntei, onde que Deus aprovou a adoração da serpente? Quando Israel começou a adorar a serpente, Deus mandou que ela fosse destruída e chamou de Nehushtan, pedaço de ferro. Isso que Deus falou. Mas os idólatras encontram jeito de... Portanto, irmãos, concluindo, tipo e antítipo, por que está na Bíblia? Porque a Bíblia é um livro de uma literatura especial, elevadíssima. A literatura mais elevada que existe no mundo está na Bíblia. Então, há um livro que eu gostaria de recomendar, mas eu não sei se ele está em português, é Jó e seus Amigos, de um americano chamado Theodore Robinson. Aí eu recomendo a leitura. Ele fala sobre 4 tipos de literatura de peso. Ele diz a literatura que tem beleza de linguagem e dignidade de expressão. A literatura que tem intensidade e sinceridade. Pensamento profundo, nada superficial. Tema adequado. E então, eu digo, qualquer pessoa pode aplicar essas características aos livros da Bíblia. Eu me lembro de um professor catedrático de português, eu fui aluno dele, ele ficou doente e uma crente, irmã nossa, foi visitá-lo. Ele achou estranho visitar na casa dele, ela disse, os crentes fazem isso. E então, no final, na saída, ele agradeceu muito e ela disse a ele assim, em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Ela disse que o professor arregalou os olhos e disse, o que é isso que você falou? E ela disse, isso está na Bíblia. Ele disse, eu nunca vi nada semelhante. Olha, um professor catedrático de português, que leu Camões, que leu Castro Alves, que leu esse famoso carioca aí, como é o nome dele, Drummond, e outros grandes poetas, ele disse, eu nunca vi nada semelhante. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante palavra de Deus, não é? E sabe por quê que o mundo está cheio de falsos ensinos, de idolatria, de líderes religiosos dizendo que o povo devia adorar a serpente de bronze? É porque há muita palavra de homens
que se sobrepõem à palavra de Deus. Há interpretações falsas, há interpretações de gente despreparada, há interpretação tendenciosa, há interpretação de gente que, para defender sua doutrina, passa por cima da palavra de Deus. Então, finalizando, tipos e antítipos fazem parte da linguagem especial da Bíblia, mas eles devem ser suportados pela palavra de Deus. Deus abençoe meus ouvintes, Deus abençoe toda a equipe da Rede 316, os amigos no Brasil e fora do Brasil. E eu passo a palavra ao Elber para finalizar esse. Muito bem. Então tá aí, ó, tipos de Jesus. E são tantos, né, pastor? E o senhor falou algo aí que eu particularmente já tinha ouvido alguém de uma forma bem discreta falando, né, que a Bíblia ela é toda o senhor falou um termo aí que eu achei interessante, mas assim, a Bíblia é toda, de alguma forma, conectada, né? Assim, acho que ela tem quase que todos os pontos e pontas conectadas, né? Para sempre te levar a algum entendimento. Não sei se o senhor está me entendendo. É isso Eu, mesmo. Uhum. eu vi alguém já comentando isso, e agora o senhor falando, e esses tipos, né, de Jesus na Bíblia é muito interessante, porque são vários, né? E é Uhum. muito interessante. Mas que bom. Uhum. Bom, são 11 horas e 54 minutos. Olha só, gente, eu tenho certeza que tem muita gente querendo fazer muitas perguntas, e às vezes até mandam. Eu nem abri aqui o nosso WhatsApp, né? Até porque eu não vou poder passar essas perguntas aqui para o pastor Pedro, mas você pode mandar para o e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com, tá bom? Ministério, bem facinho, ministério tudo junto, tá? Ministério Pastor Pedro Moura, @gmail.com. Esse é o e-mail do nosso querido pastor, para que você possa estar enviando aí as suas perguntas, comentários, né? Enfim, todas as dúvidas que você tem a respeito do tema de hoje e também a respeito de outras coisas na Bíblia, tá bom? E o nosso querido pastor vai estar aí respondendo dentro de uma fila que está chegando lá, né? Ele vai seguindo a sequência dessa fila e tal. Mas no tocante ao programa de hoje, claro, ele sempre tenta, de alguma forma, trazer aí as dúvidas a respeito do programa de hoje. Meu pastor, pode fazer a conclusão aí, se o senhor tiver mais algo a acrescentar, por favor. Então, é essa questão de que eu quero voltar a chamar a atenção de falsos ensinos, falsas doutrinas, e às vezes por questões de interpretação. Como você estava falando aí sobre essas características da Bíblia, não é? A Bíblia é um livro para ser estudado e ensinado, né? Deus deu dons aos homens, pastores mestres, a professores, para ensinar a palavra de Deus e não palavras de homens. E muita interpretação falsa vem por causa dessa linguagem. Né? A Bíblia tem uma linguagem especial, há um capítulo na hermenêutica chamado Linguagem Especial da Bíblia, para nos ensinar a tratar com essas figuras todas que aparecem, não é? De repente é uma metonímia, é uma sinódoque, é um anacoluto, é um eufemismo que prejudica a interpretação. Por quê? Porque passa por cima da figura de linguagem. Então, tipos e antítipos fazem parte dessa linguagem. E é preciso que a gente os identifique e a gente interprete eles com a própria palavra de Deus. A melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia, com a própria palavra de Deus, colocando a palavra dos homens em segundo plano em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus é que é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Abração, meu querido. Deus te abençoe. Amém, meu pastor. Obrigado mais uma vez aí pela tua participação. Hoje, mais uma vez, a gente
aqui com o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Para você que está aí plugado na Rede 316, toda sexta-feira acontece aqui o nosso Desvendando com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador. Pastorzão, obrigado. Se você quiser mais uma vez reforçar as agendas aí para o fim de semana, por favor, Então, deixar com a vontade. só lembrando que vamos continuar orando pelo Brasil, não é? Há muita programação de oração, a gente deve pongar em todas elas, mas também sozinhos, não é? Sozinhos, todo o tempo, lembrando, Deus salve o Brasil, Deus salve o Brasil, Deus vai ouvir o clamor. Há um hino muito lindo no antigo inário chamado Salmos e Hinos. Por nossa pátria oramos, a ti, Supremo Deus, por nosso lar clamamos, a ti, ó Rei dos céus. Essa é a minha oração. Mas nós temos também no cantor cristão, Minha Pátria para Cristo, é a minha petição. Temos um hino avulso muito conhecido, Meu Brasil, grande nação, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Nossa oração por esse país tão querido, amado por Deus, mas que o inimigo quer trabalhar nele, porque esse nosso inimigo não dorme, mas o nosso Deus também não dorme. Então, vamos continuar orando por esse nosso país. E lembrar que no domingo pela manhã, quem puder, né, eu estarei na Igreja Batista Sião, aqui em Salvador, é muito conhecida, a Igreja Batista Sião, às 10 horas da manhã, pregando sobre adoração. Amém. E é isso. Então, obrigado, meu pastor. Obrigado mais uma vez aí pela tua participação. Bom demais vê-lo mais uma vez. E semana que vem a gente vai estar de volta, permitindo Deus, com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Obrigado à nossa querida irmã Dulce, que está aí também sempre nos ajudando. E bom demais, bom fim de semana. Até sexta-feira, se Deus quiser. Deus te abençoe, querido. Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316.